Tá pensando que só tem Liga dos Campeões na Europa? Sabe de nada, inocente. A CONCACAF, entidade que organiza o futebol entre os países da América do Norte, Central e Caribe, organiza a Liga dos Campeões da CONCACAF e que é jogada há quase 70 anos. E os times mexicanos são disparadamente os que mais levantaram a taça. Neste ano de 2024, o campeão foi outro time mexicano, o Pachuca, time que venceu a competição 6 vezes, todas nos últimos 22 anos. E se você quiser saber como foi essa grande conquista do Pachuca, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 astecas nativos, porque Pachuca tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 1º de novembro de 1892 foi fundado na cidade mexicana de Pachuca o Clube de Futebol Pachuca, time que manda suas partidas no estádio Hidalgo, com capacidade para 32 mil torcedores. Com o título da Copa dos Campeões da CONCACAF deste ano, o Pachuca alcançou seu maior rival, o Cruz Azul, em número de títulos, e ambos estão a apenas de distância do maior campeão, que é o América do México, com 7 troféus. Com isso, o time mexicano garantiu uma das vagas para disputar o Mundial de Clubes no ano que vem. O Pachuca é o único time da América do Norte a ser campeão de um torneio na América do Sul, no caso a Copa Sul-Americana de 2006, quando entrou como convidado. O Pachuca tem no comando o treinador Guillermo Almada, uruguaio, vindo do Santos Laguna do México, e atletas como o goleiro Carlos Moreno, chileno, vindo do Everton do Chile, os defensores Andrés Micolta, equatoriano, vindo do equatoriano El Nacional de Quito, Gustavo Cabral, argentino, vindo do Celta de Vigo da Espanha, Brian Gonçalves, vindo das categorias de base, e Luiz Rodrigues, vindo do Juárez, do México. Os meias Eric Sánchez, vindo do Mineiros, Zacatecas, do México. Nelson de Ossa, colombiano, vindo do Atlético Nacional de Medellín, Colômbia. E Pedro Pedraza, vindo do Mineiros, Zacatecas, do México. E os atacantes Solomon Rondon, venezuelano, vindo do River Plate, da Argentina. Usama Idrissi, marroquino, vindo do Feyenoord, da Holanda. E Miguel Rodrigues, vindo das categorias de base. Assim como o Pachuca, campeão mexicano, outras 4 equipes só entraram na competição a partir da segunda fase, justamente as oitavas de finais. O Columbus Crew dos Estados Unidos, campeão da Liga Estadunidense, que é a MLS. O Inter Miami dos Estados Unidos, campeão da Copa das Ligas, que é uma competição que reúne clubes da MLS e do México. A Alajuelense da Costa Rica, campeã da Copa Centro-Americana, só envolvendo clubes da América Central. E o Robin Hood do Suriname, campeão da Copa do Caribe. Títulos esses que foram conquistados ano passado. Na primeira fase, o Herediano da Costa Rica eliminou o Toluca do México com derrota na Costa Rica por 2-1 e vitória no México por 4-3, se classificando pela regra do gol fora. O Philadelphia Union dos Estados Unidos passou pelo Saprissa da Costa Rica com vitória por 3-2 na Costa Rica e empate em 3-3 nos Estados Unidos. O Chivas Guadalajara do México eliminou o Forge do Canadá com 2 vitórias, 3-1 no Canadá e 2-1 no México. O América do México passou pelo Real Estelí, da Nicarágua, com derrota da Nicarágua por 2-1 e vitória do México por 2-0. O New England Revolution, dos Estados Unidos, eliminou o Independiente La Chorrera, do Panamá, com 2 vitórias, 1-0 no Panamá e 3-0 nos Estados Unidos. O Houston Dynamo, dos Estados Unidos, passou pelo St. Louis City, também dos Estados Unidos, com derrota fora por 2-1 e vitória em casa por 1-0, e vaga garantida pela regra do gol fora. O Orlando City dos Estados Unidos eliminou o Vancouver Whitecaps do Canadá com 2 vitórias, 3-0 no Canadá e 3-1 nos Estados Unidos. O Tigres do México passou pelo Cavalry do Canadá com empate em 1-1 no Canadá e vitória por 3-0 no México. O Nashville dos Estados Unidos eliminou o Moca da República Dominicana com 2 vitórias, 3-0 na República Dominicana e 4-0 nos Estados Unidos. O Cincinnati dos Estados Unidos passou pelo Cavalier da Jamaica com 2 vitórias, 2-0 na Jamaica e 4-0 nos Estados Unidos. E o Monterrey do México eliminou o Comunicaciones da Guatemala com 2 vitórias, 2-1 na Guatemala e 4-0 no México. A estreia do Pachuca na competição aconteceu no dia 5 de março, no estádio Subaru Park, na cidade de Chester, Pensilvânia, nos Estados Unidos, diante do Philadelphia Union, e as 2 equipes empataram em 0-0. A volta se deu no dia 12, no estádio Hidalgo, na cidade de Pachuca, e o time mexicano confirmou a classificação ao golear o Philadelphia Union dos Estados Unidos por 6-0.
Gols do venezuelano Salomón Rondón aos 7 e aos 51 do primeiro tempo e aos 8 do segundo, e um do colombiano Nelson de Ossa aos 12, um do marroquino Usama Idrissi aos 18 e um de Alan Bautista, vindo das categorias de base, aos 40, esses três na etapa final. Nos outros jogos, o Herediano da Costa Rica eliminou o Robin Hood no Suriname, com uma vitória na Costa Rica por 2-0 e um empate em 1-1 no Suriname. Em duelo de mexicanos, o América passou pelo Chivas Guadalajara, com vitória por 3-0 fora e derrota por 3-2 em casa. O New England Revolution dos Estados Unidos eliminou o Alajuelense da Costa Rica, com vitória por 4-0 nos Estados Unidos e empate em 1-1 na Costa Rica. O Columbus Crew dos Estados Unidos passou pelo também estadunidense Houston Dynamo, com vitória fora por 1-0 e empate em 1-1 em casa. O Tigres do México eliminou o Orlando City dos Estados Unidos, com empate sem gols nos Estados Unidos e vitória por 4-2 no México. O Monterrey do México passou pelo Cincinnati dos Estados Unidos, com 2 vitórias, 1-0 nos Estados Unidos e 2-1 no México. E o Inter Miami dos Estados Unidos eliminou também o estadunidense Nashville, com empate em 2-2 fora e vitória por 3-2 em casa. Nas quartas de finais, seria a vez de encarar o Herediano da Costa Rica, e o jogo da ida aconteceu no dia 13 de abril, no Estádio Nacional de San José, capital costarriquenha. Mesmo fora de casa, o Pachuca goleou o Herediano por 5-0. Gols do venezuelano Salomón Rondón aos 3 e aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 23 do segundo. Um de Alexel Domingues, vindo das categorias de base, aos 10, e um de Alan Bautista, aos 45, ambos no segundo tempo. A volta foi disputada no dia 10, no Estádio Hidalgo, e o Pachuca garantiu a classificação ao bater o Herediano da Costa Rica por 2-1. Gols de Brian Gonçalves aos 2 e do venezuelano Salomón Rondón aos 14, a favor do Pachuca, e de Jesus Rubio aos 17, a favor do Herediano, todos os gols anotados na segunda etapa. Nos outros duelos, o América do México eliminou o New England Revolution dos Estados Unidos com 2 vitórias, 4-0 nos Estados Unidos e 5-2 no México. O Columbus Crew dos Estados Unidos passou pelo Tigres do México após 2 empates em 1-1 e vencer nos pênaltis. E o Monterrey do México eliminou o Inter Miami dos Estados Unidos com 2 vitórias, 2-1 nos Estados Unidos e 3-1 no México. Nas semifinais, o Pachuca enfrentaria o compatriota América, e o primeiro jogo aconteceu no dia 23 de abril, no Estádio Azteca, na Cidade do México, capital do país. E as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Alex Zendejas aos 12, a favor do América, e do equatoriano Andrés Micolta aos 40, a favor do Pachuca, ambos os gols marcados ainda na primeira etapa. A volta se deu no dia 30 no Estádio Hidalgo, e o Pachuca confirmou a classificação ao bater o América do México por 2-1. Gols de Miguel Rodríguez aos 20 e do colombiano Nelson de Ossa aos 23, a favor do Pachuca, e de Henry Martín aos 25, a favor do América, todos os gols ainda no primeiro tempo. Quem também se garantiu foi o Columbus Crew dos Estados Unidos, que eliminou o Monterrey do México com 2 vitórias, 2-1 nos Estados Unidos e 3-1 no México. A grande final foi disputada em jogo único, no Estádio Hidalgo, em Pachuca, devido ao time mexicano ter até ali melhor campanha que a do Columbus Crew, sendo o duelo jogado no dia 1º de junho de 2024. O Pachuca venceu o Columbus Crew por 3-0, 2 gols do venezuelano Salomón Rondón aos 12 do primeiro tempo e aos 22 do segundo, e um de Miguel Rodríguez aos 32, ainda na primeira etapa, resultado que garantiu ao time mexicano o título da Copa dos Campeões da CONCACAF em 2024 e vaga no Mundial de Clubes de 2025. El partido, Pachuca 1, Columbus Crew 0. Se ha juntado. Fue hacia atrás Farsi, balón de acompañamiento de Salomón, tiro. O Pachuca foi campeão com Moreno no gol, Micolta, Cabral, Gonçalves e Luiz Rodrigues na defesa, Sánchez, De Ossa e Pedraza no meio-campo, Rondón, Idrissi e Miguel Rodrigues no ataque. E se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!